Os oceanos cobrem 70% do nosso planeta. Durante milénios, proporcionaram a milhões de pessoas um fornecimento ilimitado de peixe. Parecia um recurso infinito. Mas há décadas que capturamos cada vez menos peixe. 85% dos nossos estoques de peixe foram pescados até ao limite. Muitos já se esgotaram. It's just being fished out, way overfished. Ficarmos sem o peixe de que precisamos não é uma previsão para o futuro, já começou. E o impacto é devastador. 6 generations down the line, passed down. I didn't take the fish from the goddamn water. Mas quão perto estamos de uma catástrofe global? Os números oficiais dão-nos apenas uma parte do quebra-cabeças. Agora, uma equipa internacional de cientistas está a tentar montar a imagem completa. Contando a quantidade real de peixe que capturamos todos os anos. Seguindo um rastro de pistas e de provas no terreno. É o maior estudo científico sobre a pesca alguma vez realizado. E com o futuro de milhões de pessoas em jogo, poderá ajudar-nos a salvar os nossos mares e a nós próprios? A abundância dos oceanos parecia ilimitada. Toda aquela vida marinha a reproduzir-se incansavelmente. A produzir beleza e espanto. E milhões de toneladas de alimento. A indústria da pesca vendia a ideia de que o que tirávamos da água era apenas uma gota no oceano, 2% no máximo. Mas 1996 foi o ano em que apanhámos mais peixe. Desde aí, as capturas globais têm vindo a diminuir. O Dr. Daniel Pauly, um dos maiores especialistas mundiais em pescas, acredita que isso faz parte de um problema muito maior. Este cientista coordena um estudo plurianual que visa obter uma imagem real dos recursos halieuticos que extraímos dos nossos oceanos. If we know that the catch of the world is declining rather than being stable, then you know that something is wrong. Duvidando dos números oficiais, o Dr. Pauly apresenta uma solução pouco convencional para evitar a crise que se avecina. Anda autenticamente à procura de canários numa mina de carvão. Os pescadores locais, os donos de barcos de aluguer e os gerentes de restaurantes que estão intimamente ligados ao peixe e sabem exatamente quando ele começa a desaparecer. It is supposed to make it possible to find out about the fisheries, how much is caught, who gets it, and where does it go. Daniel veio até às Bahamas para trabalhar com a cientista Nicola Smith. Nesta nação insular e noutras zonas semelhantes, as pessoas dependem do oceano. Nicola começa a perceber que os pescadores daqui podem estar a capturar muito mais peixe do que registram. In the Bahamas, as in other countries, certain fisheries are never reported. Uma exploração pesqueira é uma ideia tão escorregadia como o próprio peixe. É basicamente um grupo de pessoas que pescam na mesma área, capturam o mesmo tipo de peixe e usam os mesmos métodos. E isso aplica-se tanto a explorações pesqueiras grandes como pequenas. Os pescadores de subsistência capturam apenas o necessário para se alimentarem a si e à sua família. A forma como os humanos pescam há pelo menos 40 mil anos. Os pescadores artesanais pescam o suficiente para vender e comercializar localmente. Os pescadores recreativos, um fenómeno relativamente novo, pescam por diversão. E a pesca industrial é feita em grande escala para vender e exportar.
Este tipo de pesca fornece-nos quase todos os dados de pesca que possuímos. Nas Bahamas, a captura declarada é de cerca de 340 mil toneladas. Nicholas Smith sabe que este número não pode estar certo, por isso procura provas noutros lugares. So it's really funny because the Bahamas, we don't keep very good data on fish and fisheries landings, but we keep excellent data on what tourists are doing and how many tourists come to the Bahamas. Os dados do turismo mostram que todos os anos vêm às Bahamas milhões de pessoas. Vêm pelo mar azul, pela areia branca e pelo sol. When people come to the island, people want to partake in the island experience. The part of the island experience is to both eat local fish and to catch local fish. As ilhas atraem 5,2 milhões de visitantes por ano, 10 vezes mais que a população local. Mas como pode Nicola calcular a quantidade de peixe que os turistas consomem realmente? I basically sat down with a phone book and called all the major hotels in the Bahamas. And I spoke to the purchasing managers at the hotels and in some instances the head chefs, because these are the people that actually stock the restaurants with fish. A partir daí, Nicola pode estimar a quantidade total consumida pelos turistas. Mas quando comparou o seu número com o número declarado pelas explorações pesqueiras, algo estava drasticamente errado. De alguma forma, os turistas comiam mais peixe do que os pescadores capturavam. I started to wonder if I'd miscalculated something and maybe I made an error in my calculations, and so I had to check everything over multiple times to find out, no, this isn't the case. Descobriu que grande parte do peixe que ia para os restaurantes e para os hotéis não estava incluído nos dados oficiais. Era como se faltasse nos dados uma exploração pesqueira inteira. Os pescadores locais, como Archie McBride, detinham uma peça do quebra-cabeças. Ele pesca aqui desde criança. I was 14. I left school, went full-time into commercial fishing, and basically been doing it commercially ever since then, 46 years. We made a very good living at it. We had quite a bit of money. Where I would be diving would be on mostly heads. It's like a big rock that sits on the bottom. And the fish kind of gather there for protection. Archie é o que se chama um pescador artesanal. Captura o peixe à moda antiga, um de cada vez, com um arpão. O seu peixe abastece o mercado local. So I'll dive ahead for anywhere from 5 minutes to maybe 15 or 20 minutes. And it's just repeated that from one head to the other. Archie sabe que há um problema que os números oficiais esconderam. Vê-o todos os dias. The areas where I go now and dive, it's just being fished out. It's being way overfished. Uma vez que o governo não exige que estes pescadores declarem as suas capturas, todo o seu peixe fica completamente fora dos dados oficiais. We probably have anywhere from 250 to 350 fishermen on this island alone that do basically the same thing as I do. And I'd say all through the Bahamas, there's got to be over 1,000. Even if each one of them is taking 100 pounds of fish a day, that's a tremendous amount of fish that's not being reported. Comparado com as centenas de milhares de toneladas declaradas nos dados nacionais, não parece muito. Mas o Dr. Pauly sabe como as pequenas coisas se podem acumular.
It shouldn't happen that the fisheries exist, that everybody knows they exist, but that this catch is reported as zero. This is unacceptable in a sense, right? E esta não era a única exploração pesqueira que não era contabilizada nas Bahamas. Aqui, os turistas não se limitam a comer, também pescam. Nicola quer calcular os recursos halieuticos que são capturados desta forma, mas isso exige trabalho de detetive. So every time a tourist leaves to the Bahamas, they fill out these little surveys, and I was able to estimate how many visitors to the Bahamas actually partook in recreational fishing during their stay. Os turistas que pescam por diversão não pensam que fazem parte de uma grande exploração pesqueira. Mas nas Bahamas, a pesca recreativa é um grande negócio. Para obterem números reais, Daniel e Nicola vão à pesca. Okay, Nicola, let's get started. Let's see what we can catch. Hook. What type of fish are we going to catch here? We're going to be catching mostly, it's going to be like reef species of fish, which are going to be yellowtail snapper, mutton snapper. Any groupers? Possibility of grouper, barracuda. Oh, so how much fish am I likely to catch? Like, do you typically catch 1 or 2 fish or like a cooler full? Around the reefs and the wrecks, we usually tend to catch quite a bit of fish. Anywhere from a dozen to 2 dozen, sometimes even more than that. In one trip? In one trip, yes. Usando estes números, Nicola pode estimar o que um pescador típico captura num barco recreativo. Se multiplicarmos este valor pelo número de pescadores, encontramos uma quantidade espantosa. Nicola Smith procura meticulosamente os dados de pesca em falta de todas as Bahamas. So the calculations. The calculations took weeks, maybe even months. Tonelada após tonelada, a quantidade de peixe capturada em cada exploração pesqueira começa a acumular-se, ultrapassando em muito os dados declarados. My reconstructed estimates were 2.6 times what is the official statistics for the Bahamas. And what's even more frightening about that number, the fact that it's astronomical is frightening in itself, but what was really scary was that more than half of my reconstructed catch was attributable to the recreational fishery. Não só a pesca recreativa era a maior exploração pesqueira no país, como, surpreendentemente, ninguém contara estes peixes antes. Desde que começou a haver registros, cerca de 500 mil toneladas de peixe foram capturadas, mas nunca contadas. As descobertas de Nicola são os primeiros sinais de aviso de que os nossos dados de captura mundiais podem estar perigosamente errados. In countries where recreational fisheries are important, such as the Bahamas, not reporting this catch is actually distorting the catch statistics to a tremendous extent. A dimensão da pesca não declarada no pequeno arquipélago das Bahamas é indício de um enorme problema a nível global. Um problema por resolver até Daniel ter trazido os seus métodos engenhosos. Nos anos 70, quando era um jovem cientista a trabalhar na Indonésia, surpreendeu a comunidade científica ao desenvolver uma equação para ajudar nações tropicais em vias de desenvolvimento a avaliar as suas pescas. Investigou onde outros cientistas não procuraram e inventou uma nova forma de olhar para a ciência das pescas. And that was really an epiphany. So we have to invent other concepts to deal with this. Encontrar respostas para perguntas importantíssimas, inventando novas técnicas, tornar-se-á a sua imagem de marca. Nos anos 90, enquanto os estoques pesqueiros globais diminuíam, rejeitou o adágio aceite de que era impossível obter dados completos das capturas de peixe. People always think there are no data. Maybe that's true in their head, but it is not true objectively. It turns out that there are lots of data.
Daniel e a sua equipa percorreram o globo, procurando dados em fontes ocultas. As long as you're willing to go outside of the regular, traditional data sources, I'm actually utterly surprised about how much information there's out there. Encontraram muita informação em locais inesperados. Registros coloniais do passado continham descrições das espécies e das quantidades de peixe capturado outrora. As imagens de satélite mostravam o número de redes que capturavam peixes ao longo de linhas costeiras remotas. Inquéritos às famílias revelaram a quantidade de peixe consumida pelos habitantes das ilhas. They can be used very well to estimate the subsistence fisheries. Alguns estudos documentam as mulheres a apanhar peixes e mariscos nos recifes. The food goes directly into the family cooking pot, and therefore it's a great contribution to the food security of people. It never gets covered in fishery statistics, never. Daniel sabe que a salvaguarda desta fonte de alimento depende de dados precisos. Uma avaliação errada pode levar ao desastre. E em nenhum lugar é possível ver isso com maior clareza do que na Terra Nova, no Canadá. É a história trágica do bacalhau. No século XVII, pescadores da Europa vieram para aqui para pescar bacalhau. Escreveram que era tão abundante que mal se conseguia remar pelo meio deles. Mas com o tempo, as nossas técnicas de pesca foram melhorando. Construímos mais e maiores barcos. Equipámo-los com motores, sondas, melhores sistemas de navegação e maquinaria potente para içar redes. Fizemos viagens de pesca mais longas, afastámo-nos para águas mais profundas e usámos enormes câmaras de congelação a bordo para podermos ficar no mar durante semanas. Na década de 1970, arrastões enormes içavam redes gigantes cheias de bacalhau. Na década de 1980, as capturas diminuíam a olhos vistos, mas o governo estava relutante a intervir. A população de bacalhau estava em declínio. E o ecossistema acabou por colapsar devido à pressão. Em 1992, quando se estimava que restasse apenas 1% da população de bacalhau, o governo canadiano não teve alternativa senão proibir a sua pesca. They haven't done Crosby! 6 generations down the line, passed down! I didn't take the fish from the goddamn water. But who took it? You This is going to affect everybody, from truck drivers to grocery stores to everything. And you can imagine 40, 50,000 people lost a job overnight. O fim da pesca do bacalhau deixou milhares de pessoas desempregadas e pôs fim a um modo de vida. A verdade assustadora era que o bacalhau, outrora tão abundante, tinha agora virtualmente desaparecido. O Dr. Daniel Pauly acha que o colapso poderia ter sido evitado se as autoridades tivessem registado dados de captura completos. Números a que podiam ter tido acesso se tivessem ouvido os pescadores locais. Pescadores como Carl Henderson. Hello, Carl. We're going fishing. Yes, sir. Come aboard. I started fishing, I guess, when I was a kid. Chasing my father around. All of us kids used to want to be fishermen, I guess. That's all we ever knew. Something about it, once you get in that boat, you don't want to leave it.
Carl lembra-se de como era antes do declínio do bacalhau. In Newfoundland, fish was cod. If you said fish, well, that was cod. If you were a fisherman, you were fishing cod. But now, if you're fishing, you don't fish any cod. Mas agora Daniel e Carl podem ir pescar bacalhau. É uma oportunidade para Daniel ver se esta espécie recuperou realmente desde a proibição da sua pesca. Okay, Daniel, you want to try for a cod? Yes, sure. But you show me. Yeah, you just let it go to the bottom. We'll see who gets one first. Just move it slow. You got to keep a steady strain. If not, they'll let go. They'll fish are smaller here. Just move your line slow. There you go. Here's a big one. Look. There you go. It looks like a nice one. Lovely cod. Oh, gosh. Got one? No, I'm feeling like a failure. No? Don't pull it up until you get one. Oh, no, no. Got one? Okay, just pull it in. 25 anos após a moratória, o bacalhau começa lentamente a recuperar. Mas estes peixes são um pálido reflexo dos seus antepassados de 90 quilos. É um momento agridoce pescar bacalhau assim. Tal como Daniel, Carl acredita que o colapso do bacalhau podia ter sido evitado. E tem provas disso. Antes da proibição, ele e alguns cientistas documentaram que a população de bacalhau estava a diminuir. It never just collapsed overnight like they were saying, but we saw it coming for 7 or 8 years maybe. And nobody would listen. Uma vez que Carl pescava perto da costa, usando técnicas artesanais, pôde ver algo que não era óbvio só a partir dos dados declarados. In the 80s, they were telling us it was lots of cod, but we were noticing getting scarcer and smaller. Os dados obtidos a partir das técnicas artesanais teriam dado ao governo quase uma década de antecipação quanto ao declínio da população de bacalhau. Mas era preciso que tivessem olhado para eles. Em vez disso, basearam-se em dados dos grandes arrastões que seguiam o bacalhau e voltavam sempre com uma rede cheia. But with big trawlers and stuff, they chase the fish. So when the fish congregate into one little bunches, I mean, they can scoop it up. As capturas declaradas pelos arrastões criaram a ilusão de que ainda havia muito bacalhau. Mas os sinais de aviso do desastre iminente estão patentes nos velhos recibos de Carl. This one would be cod. It was October 1990. On October the 1st, 1990, we caught 174 pounds. Como Daniel suspeitava, os recibos mostram claramente um declínio. I thought they were supposed to be looking at that at the time, but I don't think they did. If they had looked They at would have this. known that the catch rates were down over the years. Did you ever get feedback from the people to whom you provided it? No, not really. This would have backed the statement that you made. Well, yes. This is amazing. This is annoying. And the taxpayer. O governo não deu atenção aos avisos, nem previu os prejuízos que o fim da pesca causaria. I missed the fishery. I missed the fishing cod big time. Like it seemed like everybody was closer or something. You know, cod was the thing. If you met somebody, that's all you talked about. It was never about the money. You know, like it was just about being busy. Entre 1950 e 2010, a captura declarada do Nordeste do Canadá foi de mais de 90 milhões de toneladas. Mas quando Daniel e a sua equipa foram atrás dos dados da pesca não declarada, a dimensão do problema começou a vir ao de cima. No passado, a captura real do Nordeste do Canadá era de quase 200 milhões de toneladas, cerca de 100 toneladas mais do que a declarada oficialmente. And their first reaction is, but it doesn't correspond to the official catch. But the official catch doesn't correspond to reality. This is obvious that it was not sustainable. Nothing can be sustainable that has a whole industrial might thrown at it. Os
Os barcos de pesca industrial capturam a maior parte do peixe pescado em todo o mundo. Mas os recursos pesqueiros mundiais estão em declínio. Quanto mais poderão diminuir antes de entrarem em colapso? A tragédia do bacalhau pode ser só o começo. As capturas mundiais de peixe aumentaram até 1996, o ano do pico de captura, quando os números atingiram o seu máximo. Nos 20 anos seguintes, a tecnologia de pesca e os barcos melhoraram. De facto, temos-nos esforçado para capturar ainda mais peixe. Porém, apesar deste esforço acrescido, temos capturado cada vez menos. So, if you have an increasing fishing effort and a decreasing catch, it means that the world fisheries resource are going to hell in a handbasket. The problem is amongst the boat. This form of fishing has nothing to do with stewardship. That is the problem nowadays. E o problema é ainda mais grave porque alguns destes enormes barcos ocultam deliberadamente as suas capturas. Estes barcos de pesca são ilegais. Estes navios piratas escondem-se no mar alto, roubando enormes quantidades de peixe, deixando atrás de si um rastro de destruição. E, como é óbvio, nunca declaram as suas capturas. Desta vez, o Dr. Pauli veio à África Ocidental, conhecida como o buraco negro da pesca ilegal. E recrutou a Dra. Dia Belhabib para tentar apurar os números reais do Senegal. No one ever wants to go there and quantify illegal fishing because it's very difficult. And this is very dangerous. It's important to have numbers and to show the government how much of illegal fishing is actually going on here. Aqui, tal como na Terra Nova, os pescadores locais representam os canários na mina de carvão. Regressam ao amanhecer para descarregar as suas sardinhas, colocando-as em caminhões que as levarão para a capital, Dakar, e mais além. E embora a maior parte desta captura não seja declarada, os pescadores conseguem ver que estão a capturar menos peixe do que no passado. Bon, le changement qu'on a observé pendant les 10 ans passés, c'est que chaque année, on voit la diminution. On voit que le poisson diminue de plus en plus. Mbaye Seck, diretor da Associação de Pesca Local, teme que os recursos estejam à beira do colapso. Et que si ça continue comme ça, c'est une catastrophe au Sénégal. The local people are drastically dependent upon this sector. O declínio do número de peixes tem repercussões em toda a comunidade. su géej gi na tekk rek ci ñun ñëpp lay métti papa ba ci jabar ba ci yaay ba ci ñëpp daal lay métti parce que ñun géej rek lañ yaakaar yaboy bi kese la ñuy dund. As pessoas do interior também dependem das sardinhas. Seynabou Dieng lidera uma equipa de mulheres que processam as sardinhas para exportação. O peixe é fumado. Depois cortam-lhe as barbatanas e põem-no a secar. Os compradores embalam as sardinhas e enviam-nas aos milhões para o interior de África. Aí as pessoas dependem delas como fonte de proteínas vitais. Em cada passo desta cadeia, as pessoas sentem o impacto do declínio dos estoques de peixe. No entanto, Seynabou não vê outro modo de vida. dina métti ci ñun te étranger yi nga xamante ne tey ñoom ñoo fi ñëw ñuy mbaale ba bi di leen ko jox bés bu jeexee dinañ dem ñun bàyyi ñu fi te bu boobaa ñun duñu xam nuñ def ak suñu njaboot. O problema de Seynabou é apenas uma parte do quebra-cabeças maior.
A doutora Bella Habib precisa de montar a imagem geral. Isso exige números completos de todas as explorações pesqueiras no Senegal. Começa com as estatísticas oficiais. Pouco mais de 11 milhões de toneladas. Os barcos de pesca industrial do Senegal capturam, embalam e congelam o peixe ainda no mar. Em terra, os trabalhadores descarregam o peixe rapidamente para garantir que este permanece ultracongelado. Este peixe constitui parte da captura declarada do Senegal. Câmaras de congelação do tamanho de armazéns protegem o peixe do sol. Este peixe não entra nos mercados locais. É exportado principalmente para a Europa, onde atinge preços elevados. Embora algumas empresas lucrem, o negócio pouco beneficia a economia senegalesa e põe em risco o abastecimento alimentar do país. O peixe exportado é demasiado valioso para os senegaleses ficarem com ele para consumo próprio. Mas pior que isso, DIA descobriu que nem as capturas desta pesca legal são totalmente contabilizadas. They will tell you that they collect data every single day in every single landing site, every single month of the year, which is clearly not true. Catches are underreported by 2 to 3 times. So you have the official data, and then you have twice as much. For example, 2010, you have twice as much fish caught. E se juntarmos a isso a exploração pesqueira que ninguém contabiliza, o mercado paralelo é um desastre. Mas a doutora Bella Habib arranjou uma maneira de calcular o ónus da pirataria. Começa com uma unidade de vigilância do Estado e informações da Marinha. Eles mantêm registro de quantos barcos de pesca ilegal são avistados em águas senegalesas. Os dados da vigilância registavam o tamanho e o tipo de embarcação. E a partir daí, DIA podia calcular quantas toneladas de peixe cada barco capturava. O resultado foi perturbador. Eram pescadas ilegalmente quase 5 milhões de toneladas de peixe. Somando os números da pesca ilegal, os números que calculou para as outras explorações pesqueiras não declaradas e os números oficiais, conseguiu revelar a captura total do Senegal: 45 milhões de toneladas. A verdadeira quantidade de peixe capturado no Senegal era 4 vezes mais alta do que os números do governo. And when you think about the extent of it, it's way dangerous. Usando apenas os dados declarados, a pesca aqui pode parecer sustentável. Mas o número real destrói essa ilusão. Uma vez que tantas pessoas, locais e estrangeiras, dependem deste peixe, um colapso aqui seria uma catástrofe sentida no mundo inteiro. Na investigação das capturas a nível global, há uma categoria derradeira: o peixe que nunca chega à terra porque nunca deveria ter sido apanhado. So you never catch only the fish that you intend to catch. You also catch other things. This is called a bycatch. A captura acessória parece ser inevitável na pesca comercial. Bilhões de peixes e outros seres marinhos são capturados sem intenção todos os anos, em todos os oceanos. Podem ser pequenos demais, estar fora da época ou ser de uma espécie para a qual os pescadores não tenham licença, mas, seja qual for o motivo, sofrem o mesmo destino. Os pescadores atiram-nos muitas vezes borda fora, mortos ou a morrer. And discarding is a big problem because there's millions and millions of tons that are being discarded every year.
Então a equipa precisa de calcular a quantidade de capturas acessórias de cada país. Usando a pesca do camarão na Guatemala como exemplo, o Dr. Zeller começa com a quantidade declarada. What you see in blue is what is reported. Números bem conhecidos de outros cientistas revelam a quantidade de camarão que foi jogada fora contra a quantidade que chegou à Terra. Look at the difference between the blue and all the rest. Para a Guatemala, a diferença é de cerca de 10 vezes. Which means for every single ton of shrimp, approximately 10 tons of non-shrimp are being caught. So that's the bycatch. Não só estas capturas não são contabilizadas, como também não vivem o suficiente para se reproduzir e regenerar a população. If you remove huge amount of fish from the ecosystem and return them dead, the ecosystem cannot keep functioning. Se jogarmos fora 10 quilos de camarão por cada quilo que chega aos nossos pratos, o receio é que o camarão simplesmente se esgote. So we have an economic model in countries that have starving children to throw away fish and food, good food, and you scratch your head and ask, how is this possible? Daniel e a sua equipa esquadrinharam o mundo para calcular a captura real de cada país. It is an immense amount of work. It's been about 200 papers with a total of 400 authors and co-authors have contributed to this. Os resultados da reconstituição revelam duas semelhanças chocantes. Em cada país, a quantidade de peixe que é capturada é contabilizada muito por baixo. E em quase todos os casos, os pescadores apanhavam mais peixe no passado do que apanham agora. Os nossos oceanos estão a ser esvaziados. 85% dos recursos pesqueiros mundiais atingiram o seu limite máximo ou estão a colapsar. O tempo está a esgotar-se. O grupo do Dr. Pauly provou que o mundo tem de mudar a forma como gera os recursos pesqueiros. Mas entre todos os números preocupantes, há sinais de esperança. Ele veio às Honduras para investigar um projeto inovador. Se for bem sucedido, poderá registar em tempo real até as capturas mais pequenas. O Dr. Stephen Box, da Estação Marítima Smithsoniana, e os seus colegas do Centro de Estudos Marinhos formaram uma parceria invulgar com as comunidades pescatórias ao longo da costa norte. It's very interesting. Traditionally, fishers and fisheries managers have kind of butted heads. Mas confrontados com o declínio das capturas, os pescadores recorreram à equipa de Stephen. What we did was come in and kind of say, how can we help you? We know that fisheries are important to you, but you know that your fisheries are declining. So really we have to start to work together to solve that problem. Stephen e a sua equipa acharam que a tecnologia podia ter a solução. Criaram uma aplicação que podia recolher dados de pesca de forma rápida e acessível. Após meses de desenvolvimento, estão preparados para levar a aplicação aos pescadores. Lançam o seu sistema numa das comunidades pescatórias mais remotas. A única maneira de cá chegar é de comboio. Se o sistema de Stephen funcionar aqui, poderá funcionar em qualquer parte do mundo. You do know that they are embracing this is not going to be a nasty surprise. No, we're really sure. A nova aplicação é um sistema de duas partes. Primeiro, o biólogo Andrés Alegria emite novos cartões de licença de pesca que a aplicação pode ler. Right now, we are issuing the licenses for this fisherman, the QR code which is linked to the fisheries management database.
Cada pescador recebe o seu próprio cartão, codificado com a sua informação. O próximo passo é dar a aplicação aos compradores de peixe. So we're going to go over to the fish buying place, and there's two ladies there, and now we're going to kind of retrain them on the app. Os compradores já mantêm dados de pesca meticulosos. Esas son las especies, ¿cierto? Estas son las especies, es decir, el calale quiere decir que hay talla 26, talla 28, 31 y É assim que negociam. la talla de 33, que fue lo que midió. Y ese fue el peso total de todas estas El peso total es de 59 libras por total en todo. So what we can do is get rid of these 3 books and just replace all of the writing. A nova aplicação recolhe os mesmos dados digitalmente, uma forma mais rápida e mais barata de recolher informação. Daqui, os dados são enviados diretamente para o governo, transformando a forma como os dados de pesca são recolhidos em pequenas comunidades rurais. Stephen e Andrés estão por perto para orientar os compradores com a sua primeira captura de sempre, registada por uma aplicação. A aplicação envia os números da pesca através de uma rede de telemóvel e devolve os dados analisados aos pescadores para os ajudar a monitorizar a sua própria pesca. And so all the same type of fish goes on the scale pan. So this is, they call the pest pluma, okay? On the app, there's a picture of that fish, okay? So she can press, it's that type of fish, and then they put the weight in, that is 3 pounds. And we can count the number of fish, that is 4. So there's 4 fish, 3 pounds, 4 fish. It was beautiful to see technology used at this level. A aplicação mantém um total atualizado das capturas conseguidas pelas várias comunidades pescatórias interligadas por este novo sistema. O Dr. Box e a sua equipa planeiam distribuir a aplicação por todas as Honduras e além fronteiras. A aplicação garante que, sempre que um pescador vende o seu peixe, este é contabilizado e acrescentado ao total global. E os dados envolvem também todos na gestão dos recursos pesqueiros das Honduras. We need to give fishers a voice. They need to be heard, and we need to connect what they do and how they do it and where they do it to decision makers. Basically, there is a radical break between the science and the decision making at the policy level. A radical break. E será necessária uma ação decisiva, baseada em dados reais e completos, para evitar o colapso das populações de peixes em todo o mundo. Após 15 anos a desenvolver diligentemente a ciência a partir do zero, o Dr. Paul e a sua equipa completaram o impensável: o cálculo completo da quantidade de peixe capturada no mundo. Entre 1950 e 2010, a captura global declarada foi de mais de 3.500 milhões de toneladas de peixe, mas a captura real mundial foi de uns espantosos 5.500 milhões de toneladas. Isso é mais 50% do que pensávamos. Significa que quase 2.000 milhões de toneladas de peixe foram retiradas do mar sem o nosso conhecimento. 50% more, and that it declines very rapidly. Os números são enormes, mas acima de tudo, a investigação revela que as capturas globais de peixe estão a cair a pique, 3 vezes mais depressa do que pensávamos. Our estimate of the decline is about 3 times what you would estimate from the reported catch. A catch that is declining cannot be seen as sustainable. Because if sustainability means you can do that a long time, obviously you cannot have a long time a declining catch. Ainda podemos pescar, mas temos de pescar de forma mais inteligente. Of course we want to be fishing. That's what we do. We're fishermen. Agora temos informação que nos permite gerir melhor os nossos recursos. It's telling us where should we put our priorities for management.
E podemos localizar barcos de pesca ilegais a partir do espaço. Criar políticas que tenham em conta todos os nossos recursos pesqueiros e incluir até a mais pequena exploração pesqueira nos nossos planos globais. It will change the way artisanal fisheries are managed. Os departamentos de pesca das Bahamas e do Senegal já estão a trabalhar com os novos dados. Fisheries that exist are not going to be ignored. E a descoberta de que capturamos mais peixe no passado do que julgávamos significa que podemos recuperar os estoques. Os oceanos não são ilimitados. Mas agora que sabemos quanto peixe podemos capturar, podemos certificar-nos de que restará peixe suficiente para o futuro. O Dr. Paul e a sua equipa mostraram-nos que a forma como pescamos é insustentável. E como o futuro depende de todos, só nos resta unir-nos para garantir que os nossos oceanos